Venda hoje, fidelize para sempre. O segredo? Conquistar e não apenas vender. O que quer dizer isso? Hoje, nós vemos que as vendas elas estão cheias de métodos, situações, treinamentos. Mas se eu fosse para falar algo básico sobre vendas, sobre você vender, seria o que vai acontecer nesse vídeo. Fica tranquilo. Esse vídeo vai ter meio, começo e fim. Aqui você vai ouvir. Se você for uma pessoa que está começando, você vai saber o que é vender. Se você é uma pessoa que já vende, com certeza você vai concordar com o que eu vou falar aqui. Então, eu preparei alguns slides sobre vendas com base no que um cliente fala. Seria a voz de um cliente. São lições sobre atendimentos e o que fazer em cada momento deles. E nós vamos fazer essa jornada acontecer por aqui. Algo interessante que eu gostaria de comentar é que há um tempo atrás, vamos dizer por volta de 20 e poucos anos atrás, pessoas falavam sobre, você viu quantas lojas ou fábricas de sino existem? Você viu pessoas vendendo sinos? O sino aquele da igreja mesmo. A verdade é que sim, existem pessoas que compram um sino. Talvez você tenha comprado, talvez você tenha ouvido pessoas falando sobre isso. O que acontece é que todo tipo de item que está disponível, ele tem alguém que compra eles. O que acontece que essas empresas continuam ou não no mercado é sobre como ele atende o cliente, como ele vê a demanda, como ele vê o que está acontecendo em torno dele. Alguns vendem ensinos automatizados. Um outro exemplo que se perpetua há mais de 40 anos hoje nos mercados são vendas de silos de grãos. São armazéns, são silos em aço, concreto, alguns aerados, alguns são feitos de concreto de forma caseira para guardar grãos, para usar eles no melhor momento para vender ou simplesmente para armazenar e produzir ração ou sementes. Hoje você olha para esse momento, então, vamos dizer assim, agrícola, e as pessoas não conseguem ver várias pessoas comprando silo, mas há uma venda, há uma procura sobre esses equipamentos. Da mesma forma que o produto que você tem. E como é que faz hoje para você, então, continuar vendendo? Hoje, depois de várias técnicas, nós vemos que existem várias situações onde coisas muito boas são oferecidas no mercado. A exemplo do que nós estamos falando aqui. E o que nós queremos trazer aqui para você então? Eu preparei alguns slides, ele já deve estar aparecendo aí para você. Eu vou botar ele aqui numa tela grande e nós vamos percorrê-los, certo? Falando sobre a voz do cliente. O que nós precisamos hoje saber sobre clientes? Então, como você bem vê, esse treinamento explora a perspectiva dos clientes através de uma poderosa carta que revela o impacto do atendimento na fidelização. Olha só, vender não é o fato de você entregar um produto e sair da venda da pessoa. Não. A questão de vender é você resolver um problema que aquela pessoa tem. O melhor exemplo que eu trago é algo que eu vi acontecendo agora nos últimos dias. Uma pessoa precisava desentupir um cano da casa dela. Ela foi na loja 1, comprou um produto, foi em casa, não resolveu. Foi na loja 2, comprou um produto diferente, também não resolveu. Foi na loja 3 e na loja 3 ela comprou um produto que resolveu o problema dela. Adivinha onde ela passou a comprar? Hoje, se engana a pessoa que diz assim, sou vendedor. Nós somos solucionadores, nós trouxemos soluções para problemas que as pessoas têm. Imagina só, hoje dentro da estética, dentro das clínicas, as pessoas elas ficam procurando então, mas eu quero resolver isso aqui. Na verdade, a pessoa que ela vai lá para resolver algo como uma gordura localizada, por exemplo, ela está buscando uma solução para aquele problema. Entende isso? Entenda bem que na venda, quando a pessoa ela compra um quadro e quer pendurar ele na casa dela, esse quadro
Ela não está interessada que vai precisar de uma furadeira, de uma bucha, de um parafuso, de um suporte, de uma iluminação legal para aquilo ali. Ela apenas quer o quadro na parede, entende? Só que no meio disso tudo, olha quantas coisas acontecem para que aquela venda aconteça. Desde a mão de obra de alguém especializado, se ela não sabe fixar um quadro, desde a venda de uma furadeira para alguém que vai fazer aquele furo para colocar aquele quadro. Então hoje a venda é solucionar problemas, entender a fundo o que o cliente está querendo. Imagina assim, você está aí na sua casa e você resolveu ir para algum lugar. Você não vai construir um ônibus, não vai construir um carro, não vai construir um avião, não é verdade? Você vai pegar um deles e ir. E isso é sobre vendas. Mas falando sobre a questão dos clientes. Imagine então a perspectiva dos clientes em situações inusitadas dentro das empresas. Aqui é falado sobre a espera silenciosa. Aquele cliente, então, que se sentou à mesa esperando o garçom ir lá limpar uma sujeirinha que ele viu, ir lá esperar o garçom recolher uma mesa próxima àquela ali, para depois ir lá atender ele. O que deve ser feito sempre? Você é na posição de cliente. Você já viu quando você chegou em um lugar e as pessoas não foram lhe atender naquele momento. Hoje, nós estamos numa época que são 3 segundos os mais importantes para captar a visão ou o foco da pessoa. Eu lembro que no ano de 2000, 2001, existia uma tese que falava então que a pessoa ela consegue reter a atenção por 45 minutos de um assunto, seja ele de alta ou baixa importância para ela. Hoje, os 3 primeiros segundos, se não conseguir reter uma pessoa, acabou. E o que faz a diferença hoje não é só você ter o atendimento e resolver o problema, mas também você estar ali para ele, para o cliente. Afinal de contas, dentro de uma empresa, para que existe então o garçom, a pessoa que tira o pedido? Justamente para atender a demanda do cliente, não é verdade? Então, quando um homem ali, então, aqui tem uma segunda opção aqui também de cliente invisível, né? Que ele fala que ele é o homem que entra numa loja e espera calado até que os vendedores terminam de conversar, resolver algum pedido ou conversas particulares. Entenda assim, quando o cliente ele entra na loja, ele não olha para o vendedor lá que de repente está resolvendo o problema de um outro cliente com outro vendedor. Para ele, aquelas pessoas não estão dando bola para ele, entendeu? A verdade é que o cliente, naquele momento, ele vai pensar sempre o que bem está escrito aqui, que aqueles vendedores não querem falar comigo porque estão conversando entre eles algum assunto particular. Pode ser que está atendendo, resolvendo uma bronca grande lá interna. Mas a verdade é que assim que o cliente entra na loja, aquele é o momento de vender. Da mesma forma que dentro da agricultura, quando há o tempo de plantar, o tempo de colher, não tem como mudar isso. Quando o cliente chega na empresa, esse é o momento de colher, esse é o momento de resolver o problema. Desde quando ele entra numa clínica, num consultório, esse cliente deve ser bem tratado e mesmo que ele não queira, ele deve de ter a sensação de que há alguém ali para ajudar ele a resolver aquela dificuldade ou achar a solução que ele está buscando, certo? Aqui temos do lado um quadro dizendo assim, ó, a presença ignorada. É aquele cara que chega no posto de gasolina e tá ali, esperando a bomba, esperando alguém vir ali limpar ou abastecer o carro, né? Quantos postos de gasolina hoje nós vamos e as pessoas pedem para olhar óleo, olhar água, né? Limpar o para-brisa, faz um serviço assim de conquista, né? De fidelização. Hoje, na cidade onde nós vivemos aqui, tem 25 mil habitantes e são vários postos de gasolina. Hoje, se tu não foi bem tratado nesse primeiro, você vai no segundo, no terceiro, até onde vai lá que resolve o problema. E não só resolve a questão do abastecer o carro, mas também faz aquela olhada de encher um pneu e tudo mais. Mas se você olhar bem, aqui ainda está falando sobre a leitura do jornal, não é verdade? Algumas pessoas estão no seu ambiente de trabalho com o celular na mão, olhando vídeos, olhando alguma coisa que faz com que a sua atenção fique presa.
E aquele cliente, ele não, ele não está olhando o vídeo, ele foi ali para achar uma solução, entende? Então hoje o ideal é que estejamos aptos a atender de primeiro momento esse cliente, sabe? Aqui tem um quarto item que fala: eu sou aquele que quando entra em um estabelecimento comercial permanece estar, parece estar pedindo um favor, ansiando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Aqui você olha sobre a questão da simpatia. Isso é interessante também. Quando você chega lá para falar com o vendedor, uma das coisas que você espera é que não só ele te ajude a resolver um problema, como ele também tenha a empatia de entender o que você está buscando, qual a solução que você está buscando, que o cliente está buscando, claro. Então, hoje você começa a olhar para essa situação, que em menos de 3 segundos você tem que estar apto a atender aquele cliente, que você precisa estar com a empatia para entender o que fazer para ajudar o cliente e também, né, com uma aparência boa, com um sorriso no rosto, para poder atender aquela pessoa e ela se sentir conquistada. Não é verdade? Porque hoje em dia, todos nós, como sempre, gostamos de pertencer a algo. Porque se nós não gostássemos, a raça humana não gostasse de pertencer a um grupo, a uma tribo, ela não iria torcer para times de futebol, não iria na igreja, não estaria indo num mercado onde o outro amigo vai lá já, entende? E nós gostamos de pertencer a algo. E é muito salutar isso. Aqui nós vamos falando sobre a indiferença que afasta. Então aqui ele fala que entra num banco, aguarda tranquilamente que a recepcionista ou os caixas terminem de conversar com seus amigos e espera. Aí ele fala aqui que eu sou o homem que explica suas desesperada e imediata necessidade de uma peça, mas não reclama pacientemente enquanto os funcionários trocam ideias entre si ou simplesmente baixam a cabeça e fingem não o ver. Aqui a gente vê muitas situações que o pessoal acaba recorrendo ao código do consumidor, né? Tem então algumas equipes hoje que a gente vê alguns vídeos aí de pessoas que vão até as lojas com uma galera junto, câmera e um livro grosso do Código de Defesa do Consumidor, buscando os direitos de reaver. E quando isso tudo podia ser simplesmente resolvido só dando a atenção necessária para aquela pessoa, dando a explicação que ele veio buscar. Porque a indiferença hoje, ela faz com que a gente trate as pessoas mal. Olha, algo importante mesmo sobre vendas. Quando você oferece um produto, um serviço, sabe que a obrigação, a primeira obrigação de quem está oferecendo um produto, de quem está oferecendo algo, é não estar mal. Eu posso dizer que são duas. Vou tomar uma aguinha aqui. Hoje nós estamos o dia inteiro entregando conteúdo e nós paramos nesse conteúdo e achamos que ele vai abençoar a sua vida, é um conteúdo muito bom. E então estamos com um pouco com a voz seca. Então imagine assim, você tratar a pessoa com empatia. Você vê então que essa pessoa ela precisa daquele momento ali, só uma explicação talvez. E no meio disso tudo você tem algumas obrigações. A primeira delas é nunca ter problema. Para o teu cliente você não tem problema. E sabe qual que é a segunda obrigação tua? É nunca, nunca jamais falar da sua concorrência. Tem muitas pessoas que tentam vender falando que a concorrência não presta, por exemplo. Quer dizer, mas lá tu não consegue nada. Não faz isso. Isso fala... Você falar mal da tua concorrência, daquele que vende um produto diferente do teu, diz muito mais ao seu respeito do que a respeito da sua concorrência. Então, quando falar da sua concorrência e você pensar em falar mal, morde a sua língua. Não fala não, fica quieto, não mexe com isso não. O mínimo que você faz é isso, tá?
toda vez que você fala mal de alguém, fala muito mais. Você está falando muito mais da sua índole do que da índole daquela pessoa. E a mesma coisa sobre você não ter problemas. Gente, eu não estou dizendo que nós devemos ser um robô no meio disso tudo. Não. A questão da venda ali, então, quando você está resolvendo o problema de uma pessoa, é geralmente você dizer assim, ó, bom, eu sou a pessoa que tem a cura para essa bronca que você está passando, e aqui está ela. Ou você chegar lá mais estragado do que o problema que o cliente tem, o próprio cliente vai dizer, bom, é só hoje, nunca mais eu falo com essa pessoa. Aquelas pessoas que se queixam demais para o cliente, sabe? Talvez não é o seu caso, mas talvez na sua equipe tenha aquela pessoa que quando chega o cliente, ela vai lá e fala os problemas da vida dela, todos para o cliente. E o cliente não quer ouvir isso. Ele só quer resolver o problema dele e ir embora, porque problemas todos têm. Só que naquele momento específico ali, você não pode ter. Simples e ponto. E dar essa atenção devida para o cliente para que nesse momento ele consiga resolver o problema. Como você vai fidelizar uma pessoa a voltar no seu ambiente se ele já vai voltar pensando, poxa, eu vou ter que ir lá porque aquela pessoa, e ainda contra a vontade, né? Vou ter que voltar naquele comércio porque aquela pessoa lá vai me ajudar com o problema que eu tenho, só que eu vou ter que ouvir tudo que ela tem para dizer. Ela vai preferir o telefone. Hoje em dia, nós temos então a inteligência artificial que veio para ajudar pra caramba. Gente, como isso ajuda? Ela não vai tomar o emprego das pessoas, mas vai tomar daquelas pessoas que não estão preparadas para atender o cliente. Porque hoje a pessoa ela vai dizer assim, bom, em vez de eu ir naquela loja de peças, comprar uma peça lá que vai demorar, a pessoa talvez vai me mandar errada, ela vai correr esse risco comprando na internet. Pronto. E não vai precisar ouvir nenhuma ladainha. E aí então, aquela loja, que quando o cliente chega lá, oferece uma água, tem um ambiente bom, um banheiro limpo. Estou falando de uma loja de peças. Eu não estou falando de uma clínica de estética, por exemplo. Numa clínica de estética você tem que ter um ambiente mais elevado, não é verdade? Limpo, organizado, com as exigências de biossegurança todas aptas, né? Toda aquela situação então de tratar bem a cliente, cuidar da saúde dela realmente de cliente para cliente, mas numa loja de peças, que a pessoa ela vai e se sente bem. Por exemplo, a pessoa vai lá comprar então uma pastilha de freio. E essa pastilha de freio ela dura lá seus 30, 40 mil quilômetros e aparece uma pastilha de freio de porcelana que ela suporta 50, 60 mil quilômetros. E a pessoa fala, olha, temos essa opção que ela é melhor do que essa outra que você comprava, porque o vendedor conhece o produto que ele está vendendo e oferece uma solução a mais para o cliente. Você acredita que o cliente não vai querer aquela solução melhor? Você vai acabar vendendo um produto mais caro, você vai conseguir oferecer algo melhor para o cliente. Entendeu? Então, nesse serviço, você tem duas situações onde a inteligência artificial vai te ajudar a vender com um produto melhor, você aprendendo sobre ele, ou vai fazer com que o cliente prefira ser atendido por uma IA do que ser atendido por um vendedor que vai ficar reclamando e vai achar ruim. Alguma vez você já foi em alguma loja que os vendedores estavam lá e você ouviu de canto de ouvido, como aconteceu comigo num lugar aí? Eu fui lá para falar sobre treinamento, fui ver como é que era a loja e os vendedores falando entre eles, hoje podia chover, que daí vai ter poucas pessoas aqui para falar comigo. Não é assim. Hoje o cliente ele tem um poder majestoso de fazer com que toda uma equipe seja demitida. Vocês já pararam para pensar isso? Vamos seguir os nossos slides aqui. A revelação surpreendente. Você deve estar pensando quem que é esse homem, né? Então que nós estamos falando. Uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engane-se. Eu sou o cliente que nunca mais volta. Essa pessoa que nós falamos até aqui, que ela vai, fica quieta, ela não buzina para chamar o atendente do posto, ela chega numa loja, ela está ali olhando, espera até que o vendedor vai ali. É o cliente, só que esse é o cliente que não volta mais.
Então, para você entender o que é vender, você tem que entender quem que é esses clientes. E esse aqui é o melhor exemplo para você entender que esse cliente nunca mais volta. E por mais que você faça uma campanha de vendas, você precisa entender isso aqui. Ó. Agora nós estamos vendo aqui que o custo de fazer com que um cliente desse retorne ele chega a ser 20 vezes mais caro do que você conquistar o cliente, entende? Então, o manter, pessoal, quando a pessoa ela chega até você, você só tem que tratar bem. Você não tem que carregar no colo, você não tem que ser um paparicador, eu vou dizer assim. Você só tem que tratar bem, ajudar a pessoa a achar a solução que ela quer. Ela não está ali para você abraçar, ficar pegando, contando piada, não. A pessoa está ali para resolver um problema que ela tem. E se você resolver esse problema, ela vai voltar a procurar você. Você não tem algum lugar que você já vai, que você já prefere ser atendido por aquela pessoa, um médico que você já tem uma tranquilidade de conversar, um advogado que você já tem uma facilidade de conversar sobre as coisas, um mecânico com quem você já fala. É sobre isso. Aqui fala assim que 91% dos clientes insatisfeitos que reclamam, ou que não reclamam, perdão, só não voltam mais. Eles só não voltam, gente. Aqui tem um outro dado, ó, 12 pessoas influenciadas, número médio de pessoas que ouvem sobre uma experiência negativa. Isso aqui é quando uma pessoa foi maltratada dentro de alguma dessas lojas, ou não foi bem tratada, ou não foi bem atendida, ela contamina mais 12 pessoas pelo testemunho que ela vai dar. E isso é sério, gente. Então, hoje você vê lojas que as pessoas entram, algumas pessoas, outras pessoas. É aquela coisa do curioso, tá? Quando você abre uma loja nova, os curiosos vão lá nesse lugar, vão lá ver como é que é, se é bonito e tal. Porque nós, seres humanos, amamos novidade. E hoje você depende do teu negócio ter algumas novidades, mas isso é assunto para outro vídeo. E o cliente, ele entra lá. A sua cliente em potencial, você convidou, ela foi lá olhar a sua loja, ela foi lá olhar a sua clínica, foi lá conhecer o seu procedimento, e aquele primeiro dia, aquele primeiro minuto, aqueles primeiros 3 segundos, ela vai conseguir formar uma opinião sobre o seu negócio. Você já parou para pensar nisso? Como é importante um primeiro atendimento? Então, como eu falei, ainda meu nome é Alexandre, eu sou especialista em vendas, pós-graduado em comportamento humano. Minha formação é negociação. Temos uma clínica há 8 anos funcionando e atendendo e transformando a vida das mulheres. Na verdade, eu nem digo que seriam só clientes, porque hoje já virou uma família bem grande e eu sou grato pela minha esposa estar lá tocando isso aí. E o pessoal que vai lá também são pessoas maravilhosas mesmo. Algumas têm lojas, espero que elas assistam esse vídeo. E também há mais de 20 anos eu trabalho com vendas. O exemplo que eu dei do sino, eu não vendi sinos, mas eu vendi silo de grão, trabalhei com isso aí. E vou te dizer, hoje você olha a diferença do negócio de 2000 para cá, que são 24 anos, 2001, então eu vou dizer, a diferença, a evolução de como as vendas se tratam, basicamente é no que está sendo resumido aqui nesses slides. Seguindo aqui, a solução sempre foi simples para isso aí. E qual que é a solução simples? Você tratar uma pessoa com gentileza, com cortesia. Você não precisa ser um robô engessado, uma máquina engessada. A única coisa que imagina assim, quantas vezes você foi num lugar novo, você foi olhando as coisas e você também pensou, poxa, aonde que eu vou agora? Ali é o caixa, ali tem. Agora chega alguém ali e diz assim, não, o que você procura? Eu quero comprar um piso, quero comprar uma roupa, quero comprar um sapato. E aquela pessoa te conduz, mas numa naturalidade. Isso não tem preço, sabe? Você se sente bem e quanto mais leve você leva essa primeira conversa, essa pessoa ela diz, nossa, é isso que eu quero. Todos nós buscamos isso, entende? Essa questão. Aqui eu tenho uma foto de um copo d'água e de um café. Eu costumo dizer que quem oferece não quer dar. Quando você diz assim, ó, uma visita ou alguém, você quer um copo d'água?
Você quer um copo d'água? Se você só falar isso aí, a pessoa provavelmente vai dizer que não. Agora, se você disser assim, ó, você quer um copo d'água ou um café, você deu já duas escolhas para ela, não é verdade? E a jogada da venda é o máximo de vezes que a pessoa diz sim. É simples assim. Eu estou chegando mais perto da câmera aqui. Quanto mais vezes a cliente dizer sim, você quer uma água ou um café? Quero. Sim. Você gostaria de vir comigo para cá? Sim. E ela já está vindo. Você entende? Você estende a mão para ela, ela cumprimenta. Isso já é um sim. Então você vai aumentando a quantidade de vezes que a pessoa ela vai dizendo sim. Ela vai saindo da defensiva. Porque, na verdade, eu vou falar em outro momento sobre luta e fuga, sobre a questão da pessoa, então, ela está num estado defensivo. E quando você chega num lugar novo, a pessoa está num estado defensivo. E nós devemos ter uma busca constante pelo sim. Aí você diz, quer um copo d'água ou um café? Aí a pessoa vai dizer um sim, não é verdade? Vou ajeitando a voz aqui. Então, seguindo aqui então com a questão da cortesia, de você ser uma pessoa então que está ali disposto para aquela pessoa, nós chegamos então a esse ponto. Qual é o poder de um cliente? O poder é exatamente isso aqui. Um cliente pode fechar uma empresa. Imagina se você atender mal 10 pessoas. Essas 10 pessoas tranquilamente podem virar 120 pessoas que não vão comprar mais o seu produto. E como é que funciona isso? Quando você é dono de um negócio, você precisa ter essa empatia pelas pessoas, você deve gostar de pessoas. E no dia que você não estiver bem, eu sugiro que você cuide para não atender muitas pessoas. Ainda assim, você deve engolir o seu orgulho e entender que aquelas pessoas lá ajudam a fazer o seu negócio crescer. Trabalhei em algumas empresas e cada um diz assim, não, a produção é a área mais importante. O administrativo é a área mais importante porque faz a produção ganhar o dinheiro dela. Não, a engenharia é mais importante, senão ninguém sabia o que fazer. Rapaz, se não tem o cliente lá, e atenção, gosto de dizer isso aqui, você que trabalha numa área pública, você que é de um departamento público e diz assim, mas eu sou concursado, eu não dependo de clientes. Rapaz, qualquer cidadão que está andando na rua é o seu cliente. Você tem a obrigação de tratar essa pessoa bem. Você passou num concurso, um mérito seu, você conseguiu, parabéns, show de bola, mas aquela pessoa que está andando ali na rua, ela é o seu cliente. Se essa pessoa não está bem, se aquela empresa que está trabalhando lá não está bem, adivinha só, não tem dinheiro entrando para a máquina pública e acontece aqueles momentos infelizes de muitos lugares que ficam sem pagar uma galera por aí, não é verdade? Então, hoje, você torcer pelas pessoas, você ajudar os seus clientes, sejam eles de qual área for, vai fazer com que você também vá bem. Então, seguindo esses nossos passos aqui, então, vamos dizer assim, esses nossos slides, o que não deve ser feito? Aqui, priorizar conversas pessoais. Mantenha conversas particulares entre funcionários enquanto o cliente espera, demonstrando desrespeito. Evita isso, né? Ignorar a presença do cliente. Jamais, jamais. O cliente chegou, você atende ele, você deixa o que você está fazendo, pede licença e vai atender ele. Demonstrar desinteresse. Hoje, nós somos contadores de história, mas muito antes de sermos contadores de história, nós que vendemos, devemos ouvir o que a pessoa tem para dizer. Até porque o nosso produto ele tem várias nuances que precisam ser pesadas antes de oferecer. Então, para que você consiga vender o produto certo, para aquele cliente continuar comprando o seu produto, você deve ouvir. E, gente, todo mundo gosta de ser ouvido. E nesse momentinho, você deve ouvir aquilo ali com muito cuidado, porque ali no meio daquela conversa, para você que é vendedor antigo, vou contar o teu segredo agora. Quando o cliente chega contando sobre um problema, contando da vida dele, ali naquela conversa, ele já está lhe falando
os motivos que ele precisa comprar aquele produto. Quando ele disser para você aquelas famosas frases que impedem o fechamento da venda, impeditivas de fechar a venda, você vai usar aqueles argumentos do que ele te contou no começo. É simples. É simples. Ó, aí, os vendedores antigos aí que me perdoem, mas esse é o segredo, todo mundo sabe. Então, se você escutar o seu cliente, simples assim. Hoje nós falamos, né, de rapport, do pessoal então ter a posição do cliente, assimilar. Se o cliente cruzar os braços, você cruza também. Se ele segurar na mão, você segura também. Se o cliente ele for falar algo e ele tiver um copo de chá quentinho, um café quentinho na mão, ele vai ter uma chance maior de dizer sim. Gatilhos mentais. Mas isso que nós estamos falando aqui é o começo. Se você entender bem só isso que nós estamos falando até aqui, você já vai ser um vendedor, uma vendedora, ó, show de bola. Então, entenda que essa aqui é um ouro, tá, gente? Isso aqui é só na imersão lá que a gente fala aí, mas só que, como diz, é algo tão bom que é importante que todos saibam, não é verdade? Então, aqui nós temos o quarto quadro aqui que diz assumir que silêncio significa satisfação. Interpretar a ausência de reclamações como sinal de que tudo está bem é um erro grave que impede a identificação de problemas. Aí que vem a questão que você já deve ter ouvido várias vezes sobre perguntas abertas. Você não vai perguntar para um cliente: ah, será que vai chover amanhã? Sim, não. Se você vê que essa pessoa está respondendo só perguntas de forma fechada, você consegue fazer uma pergunta mais aberta. E mesmo que ele não queira, o que algumas pessoas possam estar naquele dia num momento, numa bad, vamos dizer assim, a única coisa que essa pessoa precisa saber de você é que você está ali disponível para ela. A questão do desinteresse ou de achar, a pessoa está quieta, ela está na dela, não mexe. Ela precisa saber, o mínimo, isso é o mínimo, tá? Que você está ali disposto a ela. Você é uma esteticista, você está fazendo então um procedimento com a tua cliente, ela precisa saber que você está ali para ela. Nós temos numa parede bem grande escrito na nossa clínica: a partir de agora, esse momento é todo seu. Porque aquele tempo que ela fica ali com a nossa profissional, ela sabe que é dela. E pronto. Isso é, dentro de um atendimento, dentro de uma venda, importantíssimo. Mesmo que o cliente não queira conversar com você, não queira dizer nada. A forma de você ganhar o sim no final da sua apresentação, da sua venda, é ele saber que você está disponível para ele. Entendeu? E aqui então nós temos no finalzinho aqui falando: esses comportamentos negativos são frequentemente resultados de falta de treinamento adequado ou de uma cultura organizacional que não valoriza o suficiente o atendimento ao cliente. E é isso. E acontece o que apareceu no slide passado aqui, ó. Ele vai demitir todo mundo. O que deve ser feito? Reconhecer imediatamente, demonstrar cortesia. Podemos ir por parte, né? Bem tranquilinho aqui. Se tá legal para você, comenta aí que tá legal aí. Vamos lá. Essa live aqui, provavelmente a live nós vamos conseguir deixar ela gravada. Eu vou soltar ela no YouTube, tá? Bem tranquilinho aí. O pessoal aí que tá então indo pro método ARCA aí, a nossa imersão aí, pode ter certeza que vai ser para arrebentar também. Não vai ser só um pouquinho, isso aqui é só a pontinha do iceberg, pode ficar bem tranquilo, nós vamos falar de coisas bem mais legais lá. Então aqui, reconhecer imediatamente, estabelecer contato visual e cumprimentar o cliente assim que ele entrar. Quem que não gosta de ser bem atendido, bem tratado? Fala para mim. Você viu a pessoa lá, você sabe o nome dela, você sabe qual que é o som que a pessoa mais gosta de ouvir? Você sabe, é o próprio nome, é isso aí, é o próprio nome. Entendeu? A pessoa ela vai dizer, vai ver você chegando, ô Alexandre, cara, isso não tem preço. A pessoa vai dizer, o cara lembra do meu nome. Às vezes demora um tempão para você ir num lugar, o cara lembra de você. Como é que você não vai continuar indo lá? Sabe? Demonstrar cortesia, sorria, use palavras gentis, demonstre. Tem uma coisa que eu acho importante. O que é você trazer palavras
gentis. Não é você chegar lá, então, porque tu conhece um pouco o cliente, você chegar lá, ô minha rica joia, vem cá, fofa. Isso não é legal, gente. Agora você botar ele num status, né? Chega, meu delegado, doutor, por favor. O cara às vezes nem é doutor, não é verdade? Não é advogado, não é médico, mas tu chamar a pessoa de doutor, a pessoa não se sente bem. Não é verdade? Então, eu gostaria que você entendesse que há uma diferença entre você diminuir a pessoa e você elevar a pessoa. E quando você eleva a pessoa, acontece um fato bem interessante aí no meio, que lá dentro da imersão eu explico bem isso aí. Mas aqui tu só precisa saber que você não pode desmerecer o seu cliente, você não pode fazer uma piada que diminua ele ou faça com que ele se retraia. Você tem que fazer com que ele se abra, que ele se sinta bem naquele lugar. Priorizar o atendimento. Se você estava juntando lixo lá, porque você é um funcionário que gosta do ambiente organizado, estava guardando as peças no lugar, você estava dentro da clínica fazendo uma água saborizada, por exemplo, e a cliente chegou, você para aquilo ali e vai falar com a cliente, vai dar atenção para aquela pessoa, porque é ela quem faz aquela empresa funcionar, respirar. A recém nós falamos que para cada cliente que não se sente bem, ela leva mais 12 pessoas, ela consegue convencer mais 12 pessoas que aquele lugar não é bom, não é verdade? Pode dizer que não é, talvez, mas a estatística é essa, tá? Até 12 pessoas ela consegue convencer a não ir mais naquela tua empresa. Agora, para cada pessoa que sai legal, faceira, pertencendo àquela tribo, o que acontece? Mais 2 pessoas. Olha que relação monstruosa. Até 2. Por quê? Quando uma pessoa ela se sente bem num lugar, ou, por exemplo, um treinamento desse aqui é monstruoso para ela, é disruptivo, ela aprendeu, ela descobriu que coisas legais ela pode fazer com material desse daqui. O que acontece? Ela não vai compartilhar isso aqui com alguém que pode ser da concorrência dela. Tu entendeu agora? Por quê? Porque ela quer guardar isso aqui para ela. Então, quanto menos gente souber que a tua clínica traz resultado, quanto menos gente... É sério isso, olha aí, ó. Quanto menos pessoas souberem que ali resolve um problema, só ela tem aquilo para ela, entendeu? Agora, quando é ruim para todo mundo. Daí ela fala para todo mundo. E aí, então, aqui fala, solicite um feedback. Eu costumo dizer que o feedback ele tem que ser depois de uma semana. Depois de um bom tempo, ou pouco tempo depois, então. Mas não imediatamente depois que a pessoa conseguiu comprar aquilo de você. Se você está numa clínica de estética, você vai ligar para sua cliente no outro dia pedir se ela está bem, se aquilo tudo que ela se abriu ali para você foi resolvido, tá? Agora, se você comprou uma peça, ou você vendeu uma peça então para alguém, ou você vendeu uma roupa e soube que aquela pessoa comprou aquela roupa para ir fim de semana num evento, anota na tua agenda. Lá, aquela senhora foi a um evento no domingo, na terça-feira liga para ela, e aí, deu tudo certo, foi legal, o vestido ficou legal, você gostou, você se sentiu bem lá na festa? Segredo. Se ela foi numa festa com aquele vestido, como que não vai ter sido bom? E se você fizer uma pergunta dessa, e escuta, meu querido e minha querida, logo depois ela voltar da peça, ela vai da festa, com aquela peça de roupa, ela vai associar. Olha, isso é um gatilho poderoso, tá? Presentaço aqui do Alexandre. Ela vai associar o vestido, aquilo que ela comprou, com a sua loja, com você que vendeu. Tá me entendendo? É difícil. O pessoal faz um H do caramba para dizer que é um gatilho mental, que isso aqui, que vai... Gente, é muito simples. Se você fizer isso aqui bem feito, o que nós estamos falando aqui, você vai ser um vendedor, uma vendedora show, monstro, vai decolar, pode ter certeza disso. Vamos dando sequência aqui. Conclusão. O valor da cortesia. A carta do cliente que nunca mais volta. Isso aqui então é do Sam Walton, né, o dono da rede Walmart, ele usa nos treinamentos dele. E eu achei super salutar
trazer isso aqui então à luz, né, dos amigos, das amigas, dessa turma nossa aqui que logo vai estar na imersão também, falando que então nós trabalhamos com venda, como eu falei, fidelização de clientes. Segue nós lá no @Alexandre Gussis, que provavelmente você deve estar vendo isso aqui de um canal meu. Segue lá, vai ter mais videozinho assim, pode ter certeza que vai ser para decolar. Tá ok? Um grande abraço, aguardo você nas nossas redes sociais e vou deixar já aqui dito, provavelmente isso aqui nós vamos deixar no ar por algum tempo, os slides nós vamos colocar ele na Hotmart lá, disponível, mais alguns outros treinamentos que nós temos lá. E também, se você quiser fazer parte então da nossa imersão, da nossa tribo então, de vendas, chama lá no direct lá, nós vamos arrumar lá no WhatsApp lá o grupo lá então, que o pessoal que vai estar começando com nós para ir conhecendo o nosso trabalho aí, tá ok? Um grande abraço, Deus abençoe, faça um dia não só seu, mas dos outros maravilhoso.